Pessoal, nesse vídeo eu quero falar de um assunto que envolve o conjunto de regras e critérios para o PCD na compra de um carro 0 km, envolvendo as deficiências, tá? Porque no dia 4 de maio foi publicado o decreto 11063 pelo Diário Oficial da União, que regulamenta justamente quais são as deficiências, quais são os critérios para você se enquadrar dentro dessas deficiências, para a partir daí sim você conseguir isenção do IPI. E eu já tenho uma coisa para adiantar para vocês, mudou bastante. Mudou muito. Entrou deficiência nova, as deficiências que a gente já tinha, elas foram alteradas, foram modificadas e é justamente isso que eu vou explicar nesse vídeo para vocês, beleza? Então vamos começar pela novidade, que é a deficiência auditiva, que nunca fez parte, tá? Agora ela já está regulamentada com as regras e condições. Então, para você ser considerado deficiente auditivo, você tem que se encaixar nessas condições aqui. Você tem que ter a perda bilateral de forma parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Parei para pesquisar o que significa isso, logicamente, e depois explicar aqui para vocês. Então, perda bilateral, galera, é perda nos dois. Se fosse num só, seria unilateral. Então, as duas audições têm que estar ali comprometidas. Elas precisam estar tanto de forma parcial, então, ou um pouco delas, ou total, que é tudo, tá bom? E aí, qual é o número mínimo para você se enquadrar nessa perda parcial, nesse um pouco? Quanto que você tem que ter perdido de audição? 41 decibéis, tá? Decibéis é como se fosse o volume, né, que você tem capacidade ali de escutar. Então 41 decibéis, para fins de exemplo assim, bem prático, né, bem simples assim, a gente pode colocar uma conversa ali de uma pessoa com a outra, né? Por exemplo, você está conversando com uma pessoa ali, o volume está sendo ali no máximo de 41 decibéis. Então, se você perdeu esses 41, significa que nenhuma conversa você consegue escutar. A pessoa vai ter que gritar com você, né? E aí, quanto mais alto o volume, maior é o decibéis, tá? Por isso que o barulho de um liquidificador, de uma moto acelerando, de uma buzina, de um avião, quanto mais alto ele é, maior vai ficando o decibéis, tá bom? Então, nesse caso, você tem que ter perdido pelo menos 41 decibéis ou mais. Aí sim você começa a ser considerado deficiente auditivo. E como que vai ser medido esses 41 decibéis? Né? Provavelmente quando você for lá passar no especialista dessa área, ele vai colocar os aparelhos lá para medir a sua audição dentro de uma frequência, essa frequência de 500, 1000, 2000 ou 3000. Poxa, frequência é a quantidade de som emitido, né? Então uma frequência talvez de 500 é aquela frequência mais lenta. Som, som, som e assim vai. Quando sobe para 1000 já é som, som, som e assim por diante, né? Então 2000 é som, 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 som. Então a frequência é a quantidade de som emitido para saber se você realmente está escutando. E aí o 3000, como é uma frequência mais rápida, se você não estiver escutando nem nela, não estiver escutando os 41 decibéis, você já é deficiente auditivo, tá? Não é tão difícil de entender, apesar de tantos termos técnicos, né? Vou deixar o link aqui, como eu sempre deixo, para você ler depois a publicação inteira, e aí você depois pesquisa certinho aí para ficar mais fácil, tá bom? Deficiência visual também teve alteração. Agora, você vai precisar entrar dentro de 3 regras diferentes. A primeira delas é cegueira, baixa visão, tá? Ou uma outra aqui que envolve o campo de visão também quando você estiver enxergando ali. Então, por exemplo, a cegueira é quando a sua acuidade visual ela seja igual ou menor que 5 centésimos no melhor olho com a correção óptica, tá? Então, o que significa? Se no melhor olho, ou seja, o outro já está completamente danificado, já está comprometido. Então, se no seu melhor olho você enxerga igual ou menos do que 5 centésimos, você já é considerado ali com cegueira. E o que é 5 centésimos? Sabe aquela tabela de Snellen, onde a gente vê lá os números e letras para fazer o teste de visão? Se eu não me engano é na linha vermelha,
do lado esquerdo tem os centésimos e os décimos, os centésimos ali, marcando quanto que você está enxergando. Então a linha vermelha, se eu não me engano, é os 5 centésimos. Então se você não conseguir enxergar aquela linha no mínimo, você já entra como cegueira. Porque a linha vermelha, as letras não são tão grandes e nem são tão pequenas assim. Uma pessoa saudável consegue enxergar. Então, ou seja, se você não está enxergando nem ali, aí é porque você realmente está com um problema sério de visão, tá bom? Então é a linha que representa os 5 centésimos na tabela, beleza? A outra, que é a baixa visão, é praticamente a mesma coisa. O que muda? Muda a medida, porque já não é 5 centésimos, ela precisa estar entre 3 décimos e 5 centésimos no melhor olho. O 3 décimos é uma letra um pouco maior, é a letra da linha verde. Então, entre a letra da linha verde e entre os 5 centésimos, é aonde eles vão levar em consideração para saber se você está enxergando ou não. Se você não estiver enxergando entre essas duas linhas, você também está com problema de visão, porque o 3 décimos é a linha maior ainda, né? A letra fica maior. Se você não estiver enxergando, aí piorou, tá? Tem que ser as letras grandes. Se você não está enxergando as letras grandes, é porque o negócio tá sério, né? Porque a pequenininha já é difícil para todo mundo enxergar mesmo, beleza? Agora, a condição aqui no parágrafo C, ela tá dizendo que a somatória de medida do campo visual nos dois olhos, ela precisa ser igual ou menor do que 60 graus. Então, aqui já não envolve tanto a distância e a nitidez, ela envolve o campo de visão, porque a gente não tem 90 graus assim, né? Aquele compasso lá escolar tem 90 graus quando ele está aberto assim. Conforme a gente vai fechando, vai diminuindo o grau, né? Então você está no 90, vai para 80, 70, 60. Então 60, eu acredito que você enxerga ali bem no meio só, né? Tudo em volta já fica escuro, porque o teu campo de visão está reduzido. Então se ele for igual a 60 ou menor, você também é considerado aqui caso de deficiência visual. Aí essa medição eu já acredito que deve ser feita com algum aparelho no olho, né? E não lá naquela tabela. Não saberia como responder, aí tem que ser o profissional oftalmologista mesmo. Mas pelo que eu pesquisei e interpretando, tá, faz bastante sentido ser essas coisas aí, beleza? E tem um outro parágrafo aqui da letra D que ele fala que é a ocorrência simultânea de qualquer dessas coisas aqui. Então, se você tem os dois sintomas junto, piorou, né? Você tá mais grave ainda o negócio. Tá certo? Então, basicamente, as 3 regras são essas daí, um ou outro, tá ok? A parte de deficiência física também teve uma alteração bem séria, galera. Dá uma olhada no que está escrito. Deficiência física é considerado uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que acarrete o comprometimento da função física sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo ou membros com deformidade congênita ou adquirida. Só tem esse parágrafo de deficiência física. No laudo do IPI, que a gente tinha no anexo 5º, que era justamente o formulário, na última folha tinham vários parágrafos que classificavam o que a pessoa precisava ter para conseguir isenção. Esse estava lá? Tava, mas tinha outros. Inclusive tinha um que chamava assim, incapacidade. E ele falava, olha, se você tem uma doença aí que foi adquirida ou uma doença de nascença que cause alguma sequela permanente no teu corpo e já tem ali alguma limitação, você entra. Você pode ser considerado sim. Aqui tá falando disso? Não. Aqui ele tá sendo bem claro em quais são as deficiências. São essas que eu acabei de falar. Então o que dá pra gente entender? A pessoa, por exemplo, que tem lá, eu gosto de usar muito o exemplo da minha mãe, né, que ela tem artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide? É uma inflamação que ela tem nos nervos, que não tem cura mais, ela tem que tomar remédio para a vida inteira, e ela tem uma limitação? Tem. É permanente? É. Mas é alguma dessas deficiências físicas aqui? Provavelmente não. Então, ou seja, ela vai conseguir? Não.
Não vai conseguir, por mais que seja algo permanente, porque de uma certa forma, quando ela toma remédio, ela consegue fazer muita coisa. Então não é uma limitação ali 100%, que não existe mais solução, igual uma pessoa que não tem a perna, né? Mesmo que ela coloque uma prótese ali, não vai ficar a mesma coisa. No caso, nesse exemplo da minha mãe, quando ela toma o remédio, né? Ainda ela consegue realizar bastante coisa. É um pouco complexo de entender, porque, por exemplo, imagina uma pessoa que perdeu 50% de força do braço. Aquilo ali volta? Não volta, né? Ela vai conseguir dirigir um carro ali, manual, trocar de marcha, essas coisas? Provavelmente não. Mas entra em alguma dessas deficiências? Então, se não entrar, ela também não vai conseguir. Então não importa mais o sintoma sequela, o que está acontecendo no corpo da pessoa. O que importa é que seja deficiência física sob o formato dessas aqui. Tá? Como que a gente vai ter 100% de comprovação? Na hora que a gente pedir isenção do IPI e for lá na consulta médica. O médico vai olhar e vai falar assim, ó, você não entra nisso daqui, então você não vai conseguir. Entendeu? A gente já consegue entender que o negócio está muito mais criterioso, está muito mais rígido. Só quem é realmente deficiente, quem tem deficiência dentro dos critérios da medicina é que vai conseguir a isenção, tá? Com isso, dá para imaginar que uma série de doenças vão sair. E só quem realmente tem deficiência física, auditiva, visual, dentro desses critérios aqui. Entenderam? Parece que muita gente vai ficar de fora agora, de fato, aí da isenção do IPI. Um dia pode ser que voltem atrás, igual o governo de São Paulo voltou, né? Que colocou carro com isenção do IPVA só para quem tinha adaptação e agora voltou atrás. Pode ser que volte, pode ser que seja uma coisa temporária, mas a gente não sabe realmente como que vai ficar daqui para frente. A gente sabe que isso é o que foi publicado e é o que já está valendo na prática, tá? A outra é a parte de deficiência mental e de autismo que não sofreram alterações, elas continuam do mesmo jeito que está nos laudos, tá? Nos formulários em anexo da isenção do IPI. Então, só para resumir essa parte de deficiência mental, quando a gente fala de uma pessoa que tem deficiência mental, é uma pessoa que não tem capacidade de fazer ali coisas comuns que um ser humano faz. Por exemplo, ela não tem capacidade de se comunicar, ela não tem habilidade acadêmica, ela não tem habilidade voltadas para saúde básica, segurança. Então, ou seja, é aquela pessoa que realmente está com o cérebro comprometido, né? Ela não consegue fazer nada porque não tem a capacidade de racionar, né? De raciocinar, tá bom? A outra é a parte de autismo, que o autismo ele também é bem específico. Ele tem CID, ele tem um código específico do que classifica o autismo. De uma forma resumida, é o transtorno autista, que é o F84, acredito que aqui deve ser .0, né? Então esse é o código da doença. E o autismo atípico, que é o F84.1. Esses são os CIDs voltados aí para quem tem autismo, tá? Ainda voltando na parte de deficiência mental, existe o CID-10, né? Que também é um código aí, mas de uma forma geral, o CID-10 ele é como se fosse o que classificasse de fato ali deficiência mental severa, grave, porque ela realmente compromete todas essas funções básicas aí que uma pessoa poderia ter caso ela estivesse saudável, tá bom? Eu sugiro que vocês leiam a publicação, porque é um texto que não é muito grande, tá? Ele é bem direcionado nas condições e regras de cada uma das deficiências, e se porventura mudar alguma coisa ou algo for atualizado, a gente volta a fazer conteúdo. E só lembrando que vocês devem ter percebido que monocular não entrou e também não faz parte das deficiências, tá? Tem que ser deficiência visual, comprometimento de fato de visão nos dois olhos. Se você enxerga de um só, você não entra, tá? Monocular tá fora. É quase o mesmo raciocínio de deficiente auditivo, né? Se você só tem um ouvido comprometido e escuta do outro, você também não é deficiente auditivo. Valeu, galera! Basicamente é isso aí. Dúvidas é só deixar nos comentários e até o próximo vídeo.